Você está falando que está se debatendo muito essa questão no Brasil. Pois é, por quê? Por conta dessas questões que sempre saem na mídia, criando mecanismos para proibir determinados jogos, para atribuir, por exemplo, que jogar RPG, roleplay games, liga você a questões para o mal, macabras, satânicas. E aí isso tem, de alguma forma, mobilizado as pessoas, né? Fora isso, a gente tem políticas públicas hoje que vêm incentivando o desenvolvimento de jogos para a educação. Então, tudo isso eu acho que faz com que a gente comece a estar delineando essa área como uma área relevante para ser investigada nessa relação entre educação e comunicação. Não só, né, porque é uma área de interface, tem mais outras áreas. Deixa eu só dar um exemplo em relação a isso. Assim, se a gente fizer um levantamento atual em relação às pesquisas que tentam compreender um pouco essa dinâmica aí, a gente pode perceber que as pesquisas que utilizam metodologia séria, né? Porque ou seja, pesquisas estão preocupadas de fato em compreender o fenômeno, né, com toda a metodologia adequada. Elas apontam como indício de que há uma correlação positiva entre a questão de determinadas expressões violentas e o aumento de comportamentos violentos. Correlação positiva. O que não significa dizer que existe uma relação de causalidade. Ou seja, porque isso às vezes parece ser a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você, quer dizer, toda vez que isso aumenta, isso pode aumentar. Mas não necessariamente essa aqui é a causa disso. Né? Quer dizer, existem outras variáveis que podem estar circundando o fenômeno que podem estar interferindo. E o que essas pesquisas mais sérias, digamos assim, o comprometimento mais sério, apontam, é exatamente de que não dá ainda para fazer uma afirmação muito categórica de que há uma causalidade associada com a utilização de determinados jogos com a expressão de comportamentos violentos. Não dá para fazer uma causalidade. No máximo, fazer uma correlação positiva, que são coisas diferentes. O que normalmente é circulado é que há uma causalidade, né? Que é isso que os colegas estão chamando a atenção. O que é preocupante nesse sentido, porque a coisa fica vista apenas de uma maneira muito simples, né? De uma maneira muito direta. Monista, né? Monista, exatamente, só um ponto de vista. E lembrando que a história nos mostra assim, que o homem já é cruel antes dos jogos, né? Isso, antes da existência dos jogos. Exatamente. A gente vai dar uma paradinha por rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí não, que o assunto tá bom. Estamos de volta falando sobre jogos eletrônicos e violência. Eu vou ler um texto aqui para vocês, eu quero que vocês falem sobre. A ideia que nos passa é que essa violência dos jogos eletrônicos é engraçada, divertida e de sucesso. E por causa disso, a indústria de jogos eletrônicos, né, isso é bom, é um sinônimo de grandes vendas. Eu apurei aqui que nem é um dado tão atual, que são 30 bilhões, né, de dólares por ano em todo o planeta. Quem quer começar falando? Acho que não é só a violência dos jogos que atrai, é o que eu falava antes, né? A violência do cinema também. Você vê os grandes índices de bilheterias, tem violência, né? Filmes com conteúdos violentos. E, assim, eu acho que também a gente que trabalha com jogos sabe que você tem muito jogo hoje que não tem conteúdos violentos. Não é, assim, você tem esse God of War, por exemplo, que é famoso, Dante's Inferno, que é baseado na Divina Comédia de Dante. O menino lá, que é um jogo extremamente violento, mas a Divina Comédia também, né? Então você tem, a gente fez um jogo sobre a Revolução Francesa. Teve revolução mais violenta do que essa, mais sangrenta do que essa, só que na hora que você faz um jogo desse voltado para a educação, você tem que adotar uma postura mais clean. Mas significa que que esses fatos históricos também não têm conteúdos violentos. Você mesmo falou, a história da humanidade é marcada por atos violentos. Então eu acho que o que a mídia faz? Ela aproveita conteúdos que mexem com o imaginário do sujeito, do público, do consumidor, né? O que eles querem? Eles querem vender. Eles querem que o sujeito consuma os produtos. E aí eles vão buscar o que mobiliza esses sujeitos. E a violência é um conteúdo que mobiliza. É uma constatação assim, bem preocupante essa. Mas parece que tem, assim, a gente pode acrescentar também que tem outros elementos também que são altamente estimulantes, né, para a participação dos sujeitos, né, dos jogadores. Por exemplo, eu estava aqui pensando, lembrando aqui, a evolução dos dispositivos técnicos. Nós temos experiências, por exemplo, hoje, nós tivemos a oportunidade de participar de uma banca agora de dissertação de mestrado do pesquisador Adelino Montalverne, onde ele trabalhou essa questão dos jogos móveis locativos.
né? Os jogos, o que seria isso? É uma nova modalidade de jogos onde essas expressões estão se dando em pleno espaço urbano. E que, na verdade, elas tentam fazer elas tentam mostrar as contradições da cidade contemporânea, né? Quer dizer, o urbano, né? As contradições da vivência urbana contemporânea. E isso utilizando elementos de espaços virtuais, espaços reais, quer dizer, trazendo um pouco promovendo uma articulação entre esses dois espaços. E claro que isso é altamente estimulante, né? No sentido assim, é altamente sedutor para a participação. Eu fiquei pensando, por exemplo, de alguns jogos, os ARGs, né? Que é o Alternate Reality Games, né? Que utiliza também elementos de espaço virtuais, espaços reais. Os jogos de realidade aumentada, que também utiliza essa proposta. Então quer dizer, a evolução tecnológica dos dispositivos também é um elemento bastante interessante no sentido de ampliar, digamos, a participação, né, cada vez mais intensa que nós estamos percebendo, né, nesses eu fico preocupada apenas assim, o quanto a gente pode estar se distanciando do mundo das relações, o quanto a gente está deixando de ter contatos reais. Então, por exemplo, pulando um pouco, né, saindo só dos jogos, a internet, você tem, né, o e-mail, o MSN, várias possibilidades de comunicação que são fantásticas, mas muitas vezes a pessoa fica dentro de casa e não tem mais relação com seu vizinho, por exemplo. Então me preocupa muito essa questão de você não estar mais em contato com o outro. Mas você não quer falar do jogo, mundo mas virtual, entende? Hoje você brinca sem estar junto não pela precisa internet. estar junto. Então, assim, isso é positivo, em certo aspecto, sim. Mas, de novo, a questão de você não ficar somente vivendo no mundo virtual. E, atualmente, eu estou vivendo um problema pessoal mesmo, né? De ordem pessoal, que meu filho tem muita atração mesmo pelos jogos e pelo mundo virtual. E isso está fazendo com que ele crie um mundo paralelo. E aí, onde tudo é possível. Então, esse estalo eu, né, tenho pensado sobre ele, tenho refletido para colocá-lo, até porque, assim, filho único, apartamento, a gente vai reduzindo as possibilidades de convidá-lo a fazer outra coisa, né? Pouca condição da gente estar presente em casa o tempo todo, mas se houver uma proposta, se alguém chamá-lo para descer, para brincar, para jogar bola, ele vai, ele gosta, mas ele tem que ter a companhia do outro, mas aí o outro também está no computador dentro de casa. Então, o problema que está acontecendo hoje, talvez pelo fato da gente estar com medo de sair na rua, a gente está ficando cada vez mais voltado para si e mais individualista. Então, isso eu acho que o computador tem um papel relevante, desde que a gente tem que saber lidar com ele. Ele é importante, mas ele não pode ser exagerado, assim também como a televisão, como pessoas que passam confinadas o fim de semana inteiro assistindo um filme atrás do outro, impedindo a gente de se relacionar. Então, tem caso de respeito de pau. Quer ver como é que você está lidando com essa questão? Porque você falou sempre da participação do pai, da presença de um adulto. Isso. Como é que está sendo a sua interferência nessa questão? Justamente eu coloquei o meu caso pessoal para falar da dificuldade que a gente tem, de que a gente estuda isso, trabalha com isso, mas às vezes dentro da nossa própria casa a gente tem um desafio para lidar. E realmente eu vou em casa, almoço, sou uma mãe presente dentro do possível, mas trabalho muito, e o pai também. E a gente às vezes a gente delega para uma outra pessoa cuidar disso, mas a gente checa. A gente chega em casa para ver se realmente aquilo foi feito e avalia, analisa se foi feito da forma que a gente quer que seja feito. Agora, o que eu percebo eu converso com uma amiga que tem filho na mesma faixa etária, está acontecendo basicamente a mesma coisa. Eu converso com a outra, está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente está abrindo mesmo uma comunidade de filhos únicos que não tem muita possibilidade de se relacionar. Eu penso assim, 8 anos não é uma idade cedo, assim, para esse tipo de coisa. Da criança já ter um mundinho dela, já está tão voltado para o computador, para essas coisas, ou não? Fruto mesmo dessa vida, modernidade. Eu acho que é uma geração, é uma característica dessa geração, que vem tendo vários nomes e que, assim, na verdade, passa também por fazer parte de uma tribo, né? Isso. Então, meu amiguinho fica lá no joguinho tal, e eu também tenho que estar, eu tenho que também ter o meu MSN, meu Skype. Então, eu acho que é uma característica dessa geração conectada, né? Tem uma expressão que estão usando agora para se referir a essa geração como geração C, colaboração, cooperação e conectividade. Passa por tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, eu acho que é uma característica deles mesmo. Agora, penso que é difícil o que eles colocam, assim, essa coisa da gente estar fazendo, o adulto estar mediando, intervindo, criando o limite para que ele possa sair dali e fazer outras coisas que também são relevantes e importantes. É difícil, até por conta da gente não ter essa disponibilidade de tempo. Mas eu penso que é o único caminho, assim, da gente estar fazendo como